A paz do Senhor, meus amados, meus queridos irmãos, estamos para mais um vídeo no canal, trazendo a palavra de Deus ao teu coração. E hoje nós vamos meditar no livro de Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 1, onde vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Então vamos ler. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso nos falte a nós e a vós, e diante os que vendem comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então nos deparamos aqui com 10 virgens, sendo 5 delas prudentes e 5 delas sendo loucas. Nós vemos que as loucas, elas levaram as suas lâmpadas, mas não levaram o seu azeite reserva. Então as suas lamparinas, elas estavam acesas, mas elas não levaram azeite reserva contigo. Então elas estavam despreparadas caso acontecesse algo imprevisto em suas vidas. Então elas estavam ali preparadas para o momento. As suas lamparinas estavam acesas, mas caso apagasse essas lamparinas, elas não teriam como acendê-las novamente, porque não tinha o azeite reserva. Mas vemos aqui as prudentes, elas tinham as suas lamparinas acesas, mas também tinham seus azeites reserva. Então, caso acontecesse algo imprevisto, elas tinham um azeite reserva para novamente acender as suas lamparinas. E aqui nós vemos aqui que, tardando o esposo, elas estavam esperando a volta do noivo. Elas estavam esperando o noivo. Então umas estavam preparadas, que eram as prudentes, elas estavam preparadas caso acontecesse algo imprevisto. Mas as loucas também estavam esperando. Elas 5 estavam as 5 esperando e as outras 5 também estavam esperando. Então as 10 estavam esperando o noivo. Só que 5 delas estavam preparadas. E quantos hoje estão despreparados para a vinda do Senhor Jesus? Quantos estão vivendo como se Jesus não fosse voltar? Mas Jesus já está à porta, Jesus está voltando. E poucos estão preparados, poucos estão vivendo como se Jesus fosse voltar. Muitos estão vivendo a sua própria vontade, o seu próprio querer, esquecendo que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. 5 eram prudentes. Prudentes são aquelas que pensam caso aconteça algo imprevisto. Elas estão pensando além, estão pensando em uma estratégia, pensando em algo que pode acontecer. Se acontecer algum imprevisto, o que vamos fazer caso aconteça isso? Mas as loucas, as insensatas, estavam só pensando no momento. Ah, minhas lamparinas estão acesas, então está tudo bem. Mas não pensaram no além, não pensaram no futuro, não pensaram o que podia acontecer. Estavam despreparadas. E tardando o esposo, olha o que aconteceu, o esposo tardou, o esposo demorou.
e elas tosquenejaram, elas adormeceram, elas tiraram um cochilo e adormeceram. O problema aqui não é que se elas dormiram, o problema é que como elas iriam estar depois que acordavam. Então o problema não é dormir aqui, elas estavam cansadas pela espera do noivo, o noivo demorou. Então o problema aqui não é porque elas dormiram, o problema é aqui como que elas iam estar depois que elas iriam acordar. Umas estão preparadas e as outras não. Então muitos estão cansados, dormiram, mas estão preparados. Muitos estão dormindo, mas estão despreparados. Estão dormindo um sono espiritual que não se levanta para nada, que não busca Deus, que não tem um compromisso com Deus. Sinceramente, igreja, a igreja está adormecida, não está buscando verdadeiramente o Senhor. Aqui estavam cansados, elas estavam cansadas, elas adormeceram pela espera. O nosso corpo, ele cansa, nós vamos dormir para descansar, mas o problema é, quando você levantar, como você vai estar? Você vai estar preparado ou não? E aqui está dizendo, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Meu Deus, um esposo está vindo. E elas o que é? Elas se levantaram, todas elas, aquelas virgens, se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As suas lâmpadas estavam umas apagadas, outras estavam acesas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos vossos azeites. Eles estavam preparadas e desesperadas, porque as suas lamparinas estavam apagadas. E disseram, meu Deus, e agora? O noivo está vindo e minhas lamparinas estão apagadas. O que eu vou fazer? E elas disseram aqui, as loucas disseram prudentes, dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. É o que está acontecendo hoje. Ai, me ajuda. Ai, vai lá, ora por mim. Ah, vai, busque por mim. Faça por mim, enquanto a pessoa está dormindo, enquanto a pessoa está descansando e a outra lá está pagando o preço. Não queira você pagar o preço. Busque, porque a salvação ela é individual. Então a busca é individual. Você deve buscar pela sua salvação. Você deve buscar a Deus orando, jejuando, buscando intensamente pela presença de Deus. Mas muitos estão o quê? Vai lá, ora por mim. Vai lá, faça isso por mim. Mas elas mesmas não querem carregar as suas cruzes. A sua cruz ela quer que outro carrega. E o evangelho não é assim. Cada um deve levar a sua cruz. As loucas disseram às prudentes, dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Ah, e as lâmpadas apagou, e agora o que eu vou fazer? Dá o do seu azeite para mim. É assim que muitos estão dizendo hoje. Ah, dá um pouco que você tem aí, mas não vê o que a pessoa passou. Não vê o que a pessoa pagou para chegar aonde chegou. E as loucas disseram, né, dá um pouco do seu azeite, mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso de nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. Vai lá, paga o preço, nós pagamos o preço, nós fomos prudentes e nós reservamos o nosso azeite. Aqui não está um egoísmo não, igreja. Quero dizer para você, não é egoísmo da parte das prudentes. Se elas puderem, me dá um pouco do azeite, se elas derem os azeites para elas, e elas, como que ia ficar? Então você acaba ajudando a pessoa, mas você acaba morrendo. Está entendendo? Então busque. E aqui não é egoísmo, não é porque elas não quiseram dar, não. É porque você não deve pagar pelo erro da outra pessoa. Pelo erro das loucas que não foram prudentes e não levaram azeite consigo. Então você não é obrigado a pagar pelo erro da outra pessoa. Amém? E aqui está dizendo, não seja caso nos falte a nós e a vós, então vai lá e compra para vós. Não é egoísmo da parte delas aqui. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo e elas estavam preparadas. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então aqui estavam preparadas. Elas entraram com o Senhor. Elas entraram com o esposo. Então esteja preparado para entrar com o Senhor, porque a porta ela vai se fechar. Então esteja preparado para quando o noivo chegar, você entre e a porta se fecha.
E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas agora não adianta mais. A porta já se fechou. Então essa brincadeirinha, essa vontade de querer aproveitar o mundo, aproveitar a sua vida, fazer o que tem que ser feito, aproveitar e depois, não, agora eu vou buscar a Deus. Pode ser tarde. A porta pode se fechar e você não vai entrar novamente. Você não vai conseguir entrar. Por quê? O Senhor voltou, o esposo chegou, as que estavam preparadas entrou, mas as que não estavam ficaram para o lado de fora. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que não te conheço, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos a hora e nem o momento que o Senhor vai vir. Então o que nós precisamos? Vigiar. Vigiar e estar preparado para a vinda do Senhor. Se prepare, igreja. Seja prudente. Busque o Senhor enquanto se pode achar e invocar-o enquanto está perto. Pague o preço que for, mas busque o Senhor e esteja preparado. Que o fogo não venha se apagar. Que você tenha lenha, que você tenha azeite. O azeite simboliza aqui o Espírito Santo. Então se encha todo momento do Espírito Santo. Se encha do poder de Deus. Esteja preparado para que quando o esposo chegar, você venha entrar. Amém? Não seja louco, não seja insensato. Não queira aproveitar o mundo, não queira aproveitar e depois, agora eu vou voltar. Pode ser tarde. Amém? Esteja preparado para a vinda do Senhor. Busque o Senhor. Amém? Você que escutou esse vídeo, que viu esse vídeo, você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Curte aí esse vídeo. Amém? Compartilha, comenta, manda para amigos, para família. Amém? Para que eles possam receber desta mensagem do Senhor e que possam refletir também em suas vidas. Amém?